Vocês querem anotar? Já estamos aqui. Já? Esperando. Vocês estão conseguindo enxergar, hein? Data, descrição, entrada, saída, investimento, total. Aí, de novo, data e descrição. Isso aqui cabe numa folha de caderno deitada, assim, na horizontal, assim. Não, aí, beleza. Vocês podem anotar, mas depois vocês... Isso mesmo, num caderno grande, desses é maior, 10 matérias, assim, dá para fazer. Fluxo de caixa gerencial. Beleza? Todo mundo anotou? Vamos lá? Então deixa eu explicar para vocês. Então assim, aqui, essa parte de fluxo de caixa é a mais simples que vocês vão ver na vida de vocês. Depois vocês me falam. Porque quando você não conseguiu ainda, sabe para qual fase que é esse fluxo de caixa gerencial? Quando você está na fase de abstinência, saindo da fase de onde você gasta o dinheiro, não sabe para onde está indo. Sabe aquela fase que você fala assim, quanto eu estou gastando de fato? Qual que foi a minha primeira pergunta aqui hoje para vocês? Vocês sabem o quanto vocês estão gastando? A maioria das pessoas não. Então, esse fluxo de caixa é uma tarefa que eu quero passar para vocês durante 30 dias. Se você tem dúvida de quanto você está gastando para a empresa e para o seu CPF, esse fluxo de caixa vai ajudar muito. Eu vou explicar para vocês aqui. Vamos supor aqui, ó, vamos colocar que o mês começou agora. Hoje é dia 1º. Então, vou dar um exemplo aqui. 1º/6. Nós começamos o mês, primeiro dia do mês, aí você está lá com o teu negócio, e aí você vai lá e faz a primeira venda do dia. Você foi lá e descrição. Aí você vai colocar aqui, você vendeu doce, vou colocar aqui, ó, doce. Você vendeu doce para a Dona Maria. Você pode aumentar isso aqui, vocês podem deixar lá no caderno depois, um pouquinho maior. Sabe? Você pode colocar o nome da Dona Maria, se é vizinha, se é sabe? Você coloca, eu vendi um doce para a Dona Maria. E o doce foi R$30. Um pacote, foi uma caixinha de doce, de bombom, não sei o que você fez. Mas vamos lá. R$30. Você fez a primeira venda do dia. Você anotou aqui nesse fluxo de caixa. E aí você vamos supor aqui, que no decorrer do dia, aí o que vai acontecer aqui, gente? Nem tudo é mil maravilhas. Aí chegou no dia 1º aqui, você vai continuar, dia 1º, você está lá no dia 1º ainda. Aí você está lá bem tranquilo, chega um boleto lá para você pagar, ou você lembra, puxa vida, tinha um boleto para pagar. Aí você vem aqui, aí você vai colocar boleto de, aqui, conta de água, boleto da água, né? Água. Bem no dia 1º, que legal. R$100. Ó, aí você tem aqui a saída de R$100, você pagou. Aí, gente, vocês vão falar, mas como assim entrou só 30? Mas vamos pensar que você já tinha um dinheiro em caixa lá, você tem lá R$300, R$400 em caixa. Então, você tem que saber, pera lá, eu tenho um boleto do dia 1º, que aqui vocês me perguntaram, por que isso aqui, né? Então, vamos colocar aqui, que antes disso aqui, vocês fizeram um levantamento, já desde o mês passado, que dia 1º tem uma conta tem a água para pagar. Aqui faltou um pedaço, gente, faltou o valor da água. Se vocês puderem colocar, sabe o valor? Aí você vai colocar aqui, água, R$100. E aí, você sabe que dia 4 você tem a luz. Você pode colocar aí, não sei quanto vocês... põe 200. Nossa, a luz é caro, né? Coloca R$200 de luz. Aí, dia 8, você vence... Agora que entra aqui a questão, ó.
vence o aluguel ou a prestação da sua casa. Da sua casa. Não estamos falando de negócio, nós estamos falando da sua casa. Aluguel, ó. Aluguel casa. Aí você coloca lá R$1.000. Aluguel. Aí, dia 12. Então você está vendo aqui que nós estamos fazendo um levantamento de despesas. Né? Dia 12, você precisa pagar um fornecedor. E assim por diante. Vamos colocar aqui que você tenha, no final, gente, de despesa, R$2.500. Ali é um exemplo, é fornecedor, você pode colocar, ali é um exemplo, né? Vocês podem ir mapeando, colocando mais coisas. Mas aqui, ó, gente, ó, vocês vão colocando, ó, vocês colocam, aí vocês vão colocar o de vocês, tá entendendo? Mas a gente está aqui resumindo. No final, você tem R$2.500, né, de dívida. Aqui não precisa basear aqui, vocês têm mais contas. E no final, isso, se baseia aqui, vocês têm R$2.500 de dívida, de despesa no mês. Lembrando que são despesas da empresa e são despesas da sua casa. Por quê? Você não sabe qual que é a despesa que você tem na casa e você não sabe qual que é a despesa que você tem na empresa. Você precisa fazer o quê? Separar. E como que você vai separar se você não sabe quanto? Então, esse fluxo de caixa é para você poder separar tudo. Tem a bala que você está consumindo. Eu fui comprar um pão de queijo. Anota o pão de queijo. Aí você foi lá dia 1º. Deu uma fome. Comprei o quê? Pão de queijo. Vocês estão vendo? É tudo. Pão de queijo. Foi 10 aqui. Né? Você foi lá e comprou pão de queijo. Isso aqui é um exercício que você vai ter que... Vai ser maçante, mas você precisa fazer se você quiser saber essa diferenciação. O certo mesmo é sacrificar um tempo para poder controlar isso aqui. Um mês. Lembra que eu falei para vocês? É um exercício de 30 dias que você faz isso aqui. No final, vocês vão se surpreender o quanto vocês gastam. Vocês vão ver. Tudo. Ó, seu menino pega uma bala. Quanto é uma bala? 15 centavos. Filho, uma bala, você pegou, você consegue controlar essa parte, né? Lógico que vai passar 10%, 15% no final. Isso é difícil de controlar às vezes. Mas o que você puder controlar, controla. E aí você pode entrar em um acordo com o pessoal. Gente, estou fazendo um controle financeiro e eu quero que vocês me avisem tudo que vocês pegarem aqui. Me ajudem. Tá entendendo? Então traz o pessoal para você, fala, eu preciso que vocês me ajudem a fazer esse controle financeiro. Pensa bem, nós estamos numa fase de estruturação de negócio. E é o sacrifício que vai valer a pena depois, né? Porque você não vai fazer a vida inteira isso aqui. Porque o que acontece? Se a gente tivesse o hábito de controlar, ter esse controle, esse tipo de controle aqui não ia ser necessário. Mas como ainda não tem o hábito de controle, faz esses 30 dias, né, de controle mesmo. É igual quando você precisa fazer um tratamento de saúde. É a mesma coisa. Você vai ter que se dedicar um pouco mais. Para quê? Para um bem futuro. Isso aqui é para longo prazo. Lembra que nós falamos do planejamento a longo prazo? É isso aqui. Você tem que olhar e ver assim, onde que estão os gargalos da minha empresa? No que eu estou gastando mais? Porque de bala em bala, não que eu estou falando que pode ser, mas às vezes é a bala, é uma bolacha, é um negocinho, e a margem de um mercado é muito baixa. Se você respirou diferente, você está perdendo dinheiro. Então, assim, ainda mais se você estiver precificando, às vezes, um produto errado. Existem várias variáveis dentro de um negócio, ainda mais de mini mercado, mercado menor, que é um risco gigantesco. Às vezes você está deixando dinheiro na mesa, tem que controlar essa parte. Isso aí, por isso que é importante, né? Passar para eles essa questão. São 30 dias, gente, que a gente precisa, vai mudar o nosso negócio e a forma de ver ele, né? Beleza? Aqui você vai mapear tudo de uma vez, porque aqui depois, no final do mês, você vai olhar e vai começar a ticar assim, ó.
Esse aqui foi gasto desnecessário, isso aqui foi meu, o que deu lucro, que é da empresa. No final você vai ver o que é da empresa, aí você faz a conta, o que é da empresa, que fez render dinheiro, e o que nós gastamos em casa. E assim, essa fase, gente, é para você viver normal, do jeito que você vive. Ah, vamos gastar? Vamos torrar, vamos ali, isso aqui. Anota tudo, do jeito que vocês estão vivendo. Não é uma fase de controle, isso aqui não é para vocês controlar nada. Assim, eu falo, segurar dinheiro. Vivam do jeito que estão vivendo. É para vocês verem mesmo a realidade nua e crua. Se você já tem o teu controle, você pode fazer isso aqui só para a tua empresa. Agora, a questão é que a gente tem a situação que você vai ver que ela é muito fácil de operar. Mas se você não sabe diferenciar hoje, falar assim, quanto que a tua empresa fatura e quanto que você tem em despesa da sua casa, né? Às vezes as pessoas não sabem isso, né? Quanto que você gasta por mês? Ó, igual eu vou dar um exemplo para vocês. Tem amigos meus que ganham muito menos que eu, os filhos estão em escola particular, o pessoal tem uma vida muito mais estruturada, mas se der um sopro na vida, acabou com tudo. Poderia gastar muito mais, mas eu não deixo passar. Então eu sei o quanto eu posso. Por que eu vou colocar meus filhos num colégio particular se eu estou pagando imposto e eles estão estudando do meu jeito? Você está entendendo? Então são situações que você tem que entender. Quais são os seus números de casa? Quanto você quer gastar? Quanto você pode? Qual é o seu momento? Você tem que mostrar qual que é o teu momento, o que você está querendo. Mas eu sei os meus números, eu sei quanto que eu quero gastar, eu sei quanto eu posso. Então você tem que entender. Se você não está sendo emocional demais, está passando um momento mais emocional do que centrado, né? Você tem que pensar. Então vamos lá. Você entendeu, né? Dá para separar. Você pode fazer só do seu negócio, você pode fazer só da sua casa, porque se você tiver dúvida, vamos supor, quanto nós estamos gastando, né? Faz isso aqui que você já vai perceber. Então assim, gente, isso aqui é a mesma coisa. Aí vamos supor aqui, gente, ó, dia 1º. Fechou dia 1º, você fez só uma venda. Ai, meu Deus. Só que olha só, pensa bem. Aqui que tá, gente, ó. Presta atenção. Você vendeu só R$30, só que dia 1º você tem uma conta de luz que você pagou com o dinheirinho que você tinha lá do mês passado, tudo certo, de água. Aí você tem uma de luz do dia 4 e você só vendeu R$30. Então, olha só, aí você começa a pensar, espera lá, quanto que eu tenho que vender até o dia 12? Isso que é o legal. Você sabe que quando você fala assim, eu vou separar, né, dá para separar da empresa, mas quando você vive do negócio, você sabe que o negócio também paga as suas despesas da casa. Então, quando você coloca junto, aqui você já consegue olhar, fala bem assim, nossa, até o dia 12 eu tenho, vamos supor ali, R$1.600 para pagar. E hoje é dia 1º, eu só vendi um doce. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, dividir os dias e vou falar quanto que eu tenho que vender até o dia 12. Olha só, muda o jogo. Aí você vai começar a fazer, ligar para aquela cliente que não comprou mês passado, você vai começar a ligar para as pessoas, você vai se preocupar mais. Porque o que acontece? Quando a gente não sabe quanto a gente tem que ganhar, vender, a gente entra numa zona de conforto. Parece assim, só mais um dia. Você não coloca um pitbull nas costas, correndo atrás de você. Aqui não, aqui você coloca um pitbull nas suas costas. Você fala, meu Deus, tem que correr atrás. Dá R$145 por dia. Então. Contando o primeiro dia que terminou, né? Isso. Isso. Aí você tem só mais uns cento. Aí você só tem lá mais uns cento e pouco lá do mês passado. Então quer dizer, olha só, meu Deus do céu, eu preciso correr atrás aqui. Aí você vai lá, dia 2. Aí você deu aquele gás. Aí você deu aquele gás assim, bem corridão. Aí vendeu mais, doce. Aí você começou a vender. Você vai colocar todas de uma vez só? Não, você vai colocar venda por venda. Vendi para o José. Aí você foi lá de novo. No dia 2, né? Continuou. Vendeu doce de novo. Vendeu para quem? Pro João. Aí você vai anotando. Aí vai entrando aqui, ó. R$30. R$30. Aí tem a questão aqui, gente. Entrou R$30. Só que o João
O João mora num lugar mais longe. Eu estou criando isso aqui agora, gente. Na minha cabeça tá funcionando agora. O João mora mais longe. E aí, ele falou assim, olha, só hoje, você não consegue me ajudar com a taxa para entregar para mim aqui? Pô, é 10, você não faz 5 para eu comprar depois de você mais? Poxa vida, daí para não perder o João, você vai lá e faz o quê? Você faz o quê? Você vai lá e paga junto com ele os R$5. Oh, Deus, aqui. Você vai lá, então você vai sair desses R$30, R$5 que você deu desconto pro João, entendeu? E aí, no final, gente, se você vir fazendo aqui, ó, beleza, a gente tem 30, por isso que eu falei da calculadora, né? Que daí aqui, ó, você tem o 30, você vai pegar, aqui tem mais alguma coisa? Não, né? Então aqui no final, deu R$30. Aí você vem aqui, 30 menos, pera lá, gente. Isso mesmo. Vai dar 70. R$70. Você vai fechar o dia aqui, ó, esse lugar aqui com 70. Aí, mas vamos pensar que aqui você tinha aqui, ó, mais 300 aqui do mês passado. Eu somei, isso aqui. Isso. E daí menos 10. É isso mesmo. Então vai dar 220. 220. Então aqui 10 vai sair. depois a gente risca ali. Então vocês estão entendendo? A gente vai indo, diminuindo 220, né? Aqui a gente está com total. Pode ser que dê isso, de tudo. Então a gente vai vindo. Então, aí, só que agora aqui, a gente tem mais... Você somou esses aqui? Não, agora nós vamos aqui. Isso. Agora nós vamos somar aqui, ó. 30. Então, fechou o primeiro dia, né? Mais 30 menos 5. 275. Então, gente, olha só. Fechou o dia 2 com R$275. Então, a gente tem que saber que no dia 4 tem a conta de luz que a gente tinha colocado que era 200. Então, no dia 4, amanhã eu tenho que vender um pouco mais, porque eu tenho que dividir. Quanto você falou que tinha que dar por dia? R$145 por dia. Eu tenho que fazer para poder cobrir os custos até o dia 12. Olha só, então eu consigo mapear o meu mês todo. Tá pagando conta do dia 4. Aí que tá. Agora você chegou num lugar. Quando acontece isso aqui, ó, se você chegou aqui, R$275, né? E você tem uma luz de R$200. Já paga. É dia 2, gente. Não espera dia 4, não, porque o dinheiro voa. Já paga. Eu, quando fazia isso aqui em casa, às vezes acontecia do dia 20, dia 10, não, mas se você... Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Muda o jogo quando você visualiza. Quando você visualiza, muda o jogo, gente. Vai por mim. Enquanto eu não via, eu não sabia nem como pensar nessas estratégias que nós estamos criando aqui agora. Nossa, se pegar isso aqui e tal, dia 4 já pagou a conta. Não, antes do dia 4 já pagou a primeira conta. Nossa, até o dia 12 tem tanto para pagar, eu tenho que correr. Então, às vezes chegava mês, dia 15, a gente já estava com as contas do dia 25, todas pagas. Aí a gente falava, meu Deus, estamos com as contas pagas. Então, assim, chegava, o que faria naquele resto do mês? Investimento, vamos colocar mais coisas dentro da empresa, vamos fazer, tirar essa diferenciação do que era da casa. Aí, o que eu fazia? Fazia e faço, gente, eu fazia e faço. Eu chegava lá, tipo, vamos supor, no primeiro mês, ali, né, tipo, igual você está falando, chegava no dia 20, tinha dinheiro em caixa, e eu tinha as contas até o dia 10 e tinha esse dinheiro, eu já pagava as contas do outro mês até o dia 10. Gente, quanto mais... Vocês não têm segurança, nós não temos segurança. A gente é variável. O mercado que decide por nós. Então, daqui a pouco você pode ter uma pandemia, alguma outra coisa que te segure. Como que se faz, né? Você tem que ter uma garantia que você está conseguindo pagar as contas, você está segurando, você está sabendo quanto vender. Então, esse tipo de formato aqui é para você fazer assim, desse jeito. Agora, vamos supor aqui um outro cenário aqui. A gente pagou a luz, né?
Vamos colocar aqui, pagamos no dia 3, foi pago a luz de R$200. Então, pela lógica, sobraria aqui R$75. O que eu posso fazer? Pegar esses R$75 no dia 3 do 6, e vim aqui e comprar um insumo para poder fazer essa minha parte da empresa. Aí você fala, eu coloco na saída ou no investimento? Você foi lá, viu uma promoção lá no mercado, que as embalagens estão mais baratas. Quanto que eu coloco uma embalagem aqui? 50, né? Então, ó, peraí, perdão. R$50 aqui, ó, de investimento da embalagem. Então, me sobrou aqui 15. Você está entendendo como que é? É investimento, né? Então, a gente coloca... Por que você fala assim, investimento, Adam? Mas não é variável, não é custo variável, custo fixo e tal, aquelas coisas que a gente sabe como é, mas a gente está fazendo aqui para mapear o que realmente é da minha empresa. O que é investimento? O que vai ser investimento? É a embalagem, é o produto que eu estou comprando, toda a parte que eu vou produzir, ou é o meu produto que eu estou adquirindo, né? Então eu vou colocar investimento. Quando chegar no final do mês, eu vou somar isso aqui. Eu vou somar e ver assim, quanto eu investi esse mês? Nossa, meu Deus, eu investi R$1.000, né? Eu investi R$1.000 no negócio. Nossa, quanto eu tive de saída? Mas dessa saída, quanto foi da minha casa, quanto foi da minha empresa, né? Para poder fazer a empresa funcionar. E aí, com o que eu gastei no mercado? Aí você vai olhando e eu vou falar para você, vai surtando, é isso. E eu e minha esposa, quando a gente fazia isso aqui, gente do céu, a gente pegava para ver mercado e a gente tinha uma meta, assim, ó, meta de diminuir mesmo o consumo desnecessário. Então, quando eu ia no mercado, chegava lá, tava a gente olhava e falava bem assim, meu Deus, por que tanta besteira, né? A gente comprando isso, comprando lanche mesmo. A gente tinha uma meta para lanche. Então, assim, quanto que a gente vai gastar no mercado para compra do mês, que é carne, verdura, salada, arroz, feijão, básico, né, para comer, e quanto que nós vamos gastar de lanche no final de semana, que lá em casa, até hoje, só sábado que nós comemos o lixo, né, o lanche, é só sábado. Sábado a gente... Isso faz o quê? 15 anos a gente faz isso, só sábado a gente vai lá, ou sai para comer fora, ou a gente compra e traz para casa, mas é sábado. E aí a gente tinha uma meta para quanto queria gastar. Ó, seguinte, pelo tanto que a gente, olha só, esse mês nós gastamos R$500 com lanche. Aí fala, meu Deus do céu, é muito dinheiro. Não, a gente precisa gastar menos. Vamos colocar uma meta de 300, né, por mês, porque lá em casa a gente era 5, né? Então pensa, né? Por mês. É por mês eu tô falando, não é por semana. Então a gente fazia o quê? Ao invés de sair para comer, comprava salsicha, que vocês falam vina, né? Salsicha. Comprava vina. E aí fazia lanche em casa, pãozinho, tudo certo. Aí quando dava aquela gordurinha maior, a gente falava assim, opa, esse mês dá para colocar um 100 a mais. Então o que dá para fazer? Vamos sair fora. Gente, era tudo muito calculado. Hoje é assim também, mas a gente, aqui nessa época, é que a gente estava testando para ver se dava certo. Então quando você faz isso aqui, não tem como dar errado. Aí, se daqui a um mês, se a gente tiver o prazer de se reunir um dia e eu for perguntar, e aí, agora você sabe quanto que vocês vão saber? Olha, pensa, que legal, vocês vão conseguir olhar e falar assim, nossa, eu estava gastando tanto com lanche, com besteira, ou com salão de beleza, eu com isso, com aquilo. Aí você vai conseguir mapear, coisas que hoje você não consegue ver. Então, esse fluxo de caixa gerencial que eu coloco aqui, que foi mais uma invenção minha. Vamos sair comer um lanche. Chegou lá, gastou R$100, anota R$100 na saída, né? Porque é fácil entender. Tudo que for dar retorno,
é investimento. Tudo que for sair e não voltar mais é saída. Então, entrou como investimento, mas eu estou consumindo, é saída. Eu posso até colocar como investimento lá um pacote de bala, mas o meu filho comeu a metade, saiu metade. Você está entendendo? Então, agora, se alguém tivesse comprado a metade, seria entrada, né? Então, é só fazer essa diferenciação que dá certo também. Então, eu falo assim, que isso aqui saiu de uma baita necessidade que a gente passou, né? Por isso que eu falei para vocês, gente, é fácil trazer aqui para vocês algo que se estuda em faculdade, né? Que faz em doutorado, mestrado, né? Bacharelado, toda essa parte que é a estrutura de uma empresa, se eu não vivi. Agora eu estou falando para vocês coisa que deu certo para mim. E eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. Né? Então, se você aplicar isso aqui, é o melhor caminho para quem está começando. Né? Você vai conseguir identificar alguns gargalos que você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha esse gargalo aqui. Né? Então, é bem legal para a gente conseguir controlar. Então, aqui, ó, você vai pegar todas as suas despesas da casa, né? Você vai fazendo isso no decorrer do mês também. Aquilo que você já tem programado, né? Todo mundo aqui sabe os dias de boleto que tem. Então, você vai pegar lá, antes de montar isso aqui, ó, no dia 31, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, vocês montem isso aqui primeiro, ó. Montem essa parte aqui. Vocês coloquem data, a descrição e o valor que vocês têm para pagar. E vocês que já têm um marido abençoado que traz recursos para casa, vocês têm que fazer o quê? Como que vocês vão contribuir? As mulheres sábias do lar aí, vocês peguem o dinheiro de vocês como investimento do lar. Invistam. Primeiro, invistam em vocês. Fala para o marido, fala assim, amor, eu preciso investir em mim primeiro. Aí eu vou investir na casa, um pouquinho. Não, mas eu tô brincando assim. Façam isso, pegam ali, ó. Vamos supor, vocês falam assim, ó, vamos projetar, eu preciso colocar R$500 num CDI, né? Um CDB. Vou colocar isso aqui na caixinha do Nubank. O Nubank não tem uma caixinha agora? Gente, a caixinha do Nubank funciona bem. Você pode colocar lá, que o marido já está trazendo, mas faça esse mapeamento até para ajudar ele. Quem tem esposo ali que trabalha, né? É bom colocar isso, porque se a gente for pensar, como a gente está querendo dividir e otimizar os resultados, tanto da empresa quanto da vida, porque é um conjunto. CPF forte, CNPJ forte. CPF fraco, CNPJ fraco. Não existe outra coisa. O meu CPF é muito forte, meu CNPJ é fraco. Não existe. A conta não fecha. É um conjunto. Então, pega as contas do marido, coloca lá, coloca a conta do marido, e aí você vai dividindo, vai separando, anota tudo. Chega no final, você vai olhar e falar assim, amor, olha o tanto que você está gastando com isso aqui, que às vezes ele nem percebia. E você pode ajudar ele a controlar também. Às vezes é aquela questão de planejar. Aí você olha e fala bem assim, nossa, mas agora a gente não consegue. Mas se a gente for mês a mês diminuindo um pouquinho, daqui a pouco a gente está com um valor aí guardado, né? Então, gente, é questão de mapeamento. Então, essa parte aqui, respondendo, é a parte principal. Porque é daqui que vocês vão projetar aqui. E nesse primeiro momento, não controlem nada. Só coloquem lá. Vivam do jeito que vocês estão vivendo hoje, normal. É a fase de mapeamento. O MEI, todas essas despesas que vocês têm, a gente não está diferenciando nada agora. Então é tudo saída. Mas agora é a fase de vocês entender quanto está gastando na Shopee, quanto está gastando, né? Quanto está gastando com produto, com tudo. Por isso que é bom mapear. Aí a gente pode fazer o quê? Vocês vão mudar caiu aqui. Vocês vão mudar o mercado, gente. Vocês vão mudar essa percepção do mercado em relação a preço, em relação ao pessoal tá fazendo mais caro. Vocês têm a oportunidade. A gente falou sobre isso e trazer essa possibilidade de fomentar o mercado, a compra regional, né, a economia local, porque o que faz uma cidade crescer, gente, é a economia local.
não é fora, né? Pode até trazer pessoas, igual assim, a gente está com uma situação lá em Ponta Grossa, eles estão querendo trazer uma pessoa de fora para falar sobre reforma tributária. Por quê? Essa pessoa de fora, ele tem alguns conhecimentos que ali na região ainda o pessoal não entendeu. Então, para que eles estão trazendo de fora? Para absorver, pegar tudo e fazer assim, ó, tchau, vai embora, deixa com a gente agora. Tá entendendo? Isso é legal. Você modelar, trazer de fora, mas não ficar dependente das coisas de fora, né? Então, isso é legal, você pode comprar. Eu falo bem assim, o duro é que quando você compra 100% de fora e nada dentro da tua cidade. Aí vai faltar médicos, vai faltar infraestrutura, as ruas vão ficar emburacadas. Aí a culpa é de quem? Só da prefeitura. Mas e você que não consome aqui dentro? Você está entendendo? Então é uma via de mão dupla, gente. A gente está num sistema. O sistema tem que funcionar para todo mundo, né? Não que não possa comprar. É igual assim, hoje a gente, até para nós mesmo, a gente usa do 30% para comprar de fora. O resto a gente tenta comprar dentro da cidade. Vou contar uma história para vocês que eu aprendi e mudou totalmente a minha percepção em relação a mim mesmo e quem eu sou profissionalmente. Quando ano retrasado, eu conheci o Gilmar, que é do associativismo lá de Ponta Grossa. Ele é sensacional, tem um baita conhecimento, e ele perguntou uma coisa para mim uma vez, falou assim, Ada, quem é o maior do teu segmento hoje, que você tem como referência? Quem é o maior? E eu falei, maior? Cara, para mim é o Falcone, né, que é o Vicente Falcone, ele foi diretor, conselheiro, Ambev, baita consultor empresarial, criou vários conceitos dentro dessa profissão, e eu falei, é ele. Daí ele falou assim, beleza, esse é o maior, e quem é o melhor? E eu falei, melhor? Para mim é ele também. Aí ele olhou bem para mim, cara, quem é o melhor? E aí bem assim na minha cara, e eu, não, é o Vicente Falcone, e ele assim, cara, quem é o melhor? E vindo para cima, e eu, cara, é o Vicente Falcone, eu já tava falando assim, o que você tá dando? Ele falou assim, cara, lógico que não. Quem é Vicente Falcone, cara? E eu falei, pai, você tá pirado? Que mundo você vive? Quem é Vicente Falcone? Você é o melhor. Quem conhece a dor do Ponta Grossense? Quem conhece a dor do pessoal, dos pequenos empresários? É o Vicente Falcone ou é você? Quem que está aqui todo dia entendendo a luta do Ponta Grossense ou o pessoal do Campos Gerais? Quem que é? Brigando comigo. Eu estou falando de boa aqui. Aí eu falei, sou eu. Ele, é você! Então, gente, e aí depois aquilo caiu uma ficha para mim. Vicente Falcone tá lá, não sei na onde, São Paulo afora, não sei aonde. Ele nem sabe que a gente existe. Mas eu tô aqui. Eu sou o melhor que vocês podem ter hoje. Entendeu? Então, nós temos que nos valorizar e saber que nós somos os melhores. Se eu perguntar hoje, quem é o melhor que vende produtos de limpeza e produz? Quem que é o melhor? Você, do mundo, é você. Quem que é o melhor do mundo? Entendeu? Então assim, quem é o melhor do seu nicho? É você. Ah, mas eu não tô no... Não importa. É você. Então a gente tem que acreditar. Quem que é melhor no seu segmento? É você.